Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Deus os abençoe nesse dia de sábado. Nós estamos iniciando o programa um pouquinho mais cedo, mas vai estar gravado para os irmãos estarem também desfrutando e acompanhando durante a semana. Deus os abençoe grandemente. Estamos em Apocalipse 14, falamos muito sobre o Apocalipse 13 nos dois últimos encontros que nós tivemos, sobre a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, né? E sobre a marca da besta, e sobre assuntos importantes. Caso você não tenha visto esse programa, por favor, meu querido, esteja procurando na Rádio Web Jesus a Mais, no canal no YouTube, no Facebook, porque é importante a gente ter de Deus clareza a respeito desse assunto. E, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que nós estamos compartilhando algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, é a visão que nós estamos tendo a respeito disso, e nós não somos dogmáticos em falar que nós temos a verdade absoluta, mas algumas coisas, meus irmãos, são muito claras, e aí nós queremos frisar para que os irmãos estejam sempre acompanhando e também divulgando. Você que nos acompanha e você que tem visto esse programa já há algum tempo, ou caiu de paraquedas aqui, né, agora. Então, caso você esteja vendo agora, e entre lá, compartilhe. Há várias outras mensagens, tanto de Apocalipse como de Daniel. Nós estamos, acho que no programa 43, ok? Deus os abençoe grandemente. Vou passar para o meu irmão cumprimentá-los também. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão acessando a esse canal no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Mais um pouquinho para frente a gente vai começar a postar de lá também nesse canal. Você que é de Arapongas, de Astorga, de Rondônia, de Ji-Paraná, de outras cidades, comente aqui, deixe nos comentários aí de onde você está assistindo, e nós mandamos as nossas saudações a todos vocês de todos os lugares. É um privilégio para a gente, hoje 4 de julho de 2020, estamos aqui, chegamos, né, ao Apocalipse 14, nós vamos compartilhar aquilo que temos entendido do texto, e você, como nós sempre frisamos aqui, é importante o ler, o conferir, como os irmãos de Bereia, eles recebiam a palavra do apóstolo Paulo e de outros, e sempre conferiam com as escrituras, para ver se era realmente assim. Então confira, leia a Bíblia, leia o Apocalipse. Você sabe que existe aquela bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as palavras da profecia desse livro. O Apocalipse, ele é um jornal atual. Quando os irmãos lá da Ásia Menor leram aqueles pergaminhos, era atual para eles. Quando os nossos irmãos, através da história, Lutero, os reformadores, os irmãos de toda a história da igreja, eles abriam o Apocalipse, era atual. Hoje nós abrimos e lemos, é atual para a gente. E no futuro vai ser atual também, mais atual ainda, com os eventos acontecendo. Então, isso é a multiforme sabedoria de Deus. É impressionante como Deus consegue escrever através de símbolos, através de figuras, e ele se estende pela história, ele consegue ser atual nos dias de hoje. O Apocalipse é atual, irmãos. Não são sites de notícias, não são as notícias que nós vimos da pandemia, não. O que é atual para nós hoje, o que é relevante para nós, é o livro de Apocalipse, é a Bíblia, é o que Deus tem a falar. E hoje nós cremos que esses assuntos são importantes,
são como uma bússola, são como uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós somos guiados pela luz do Espírito Santo na sua própria palavra. Então, receba como uma bússola, um guia, esta revelação de Jesus Cristo, que Deus deu aos seus servos para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Então, nesse sentido, nós estamos aqui hoje e vamos orar e pedir que o Senhor nos fale. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude e que o Senhor fale e que o Senhor edifique aqueles que estão ouvindo e os que vão ouvir esta palavra. Nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua unção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós chegamos a Apocalipse 14. Só frisando, leia o Apocalipse. Leia todo ele. O Apocalipse é um livro de bênçãos. Aquele livro que, se você ler, ouvir e guardar, você vai ser bem-aventurado. Em Apocalipse 14, nós vimos então a 12 e 13, o Senhor falando de dois dos seus inimigos, né? Sobre o dragão. Depois, falando sobre uma besta que emerge do mar. Depois, uma besta que emerge da terra. E vamos ver o que está acontecendo agora no Apocalipse 14. Diz assim, ó: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi outra voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Eu vou ler até o 7. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, no Apocalipse 14, começa aqui falando sobre uma visão interessante. Olhei, ele olha, ele vê algo acontecendo. E o que João vê? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Bom, queridos irmãos, eu vou falar sobre o Cordeiro. O Cordeiro nós não temos como interpretar de outra forma, a não ser identificar que o Cordeiro é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
o cordeiro estava em pé. Lá no Apocalipse 5, ele tinha sido recém-imolado. Aqui, ele está em pé sobre um Monte Sião. Monte Sião é interessante a gente ver sobre isso e é interessante a gente compreender a implicação espiritual. Quer falar conosco sobre Monte Sião, Alexandre? Sim, eu estava procurando nos dicionários essa palavra Sião, significa ensolarado. Então, nós temos aqui o sol da justiça e os 144 mil que estão recebendo a influência, o governo desse sol da justiça, do Cordeiro. E esses 144 mil, eles estão como que ensolarados, influenciados, e tem a expressão do Cordeiro, o nome do Cordeiro na sua testa e o nome do seu pai. Significa então que esses 144 mil, eles são cristãos, eles receberam a obra do Cordeiro, eles aceitaram o sacrifício do Cordeiro e eles têm também o nome do Pai nas suas testas. Ou seja, a mentalidade deles, os seus pensamentos são regidos pelo sol da justiça. Eles são completamente influenciados, eles são guiados pelo Cordeiro e pelo Pai. Isso está retratado aqui. Quando fala de testa, está falando de pensamento, está falando de mentalidade. Lá no Velho Testamento nós vemos que a lei de Deus deveria ser atada nas mãos e também, em alguns casos, aparece o selo de Deus na testa dos israelitas. Eles colocavam também aquele diadema, né, escrito Santidade ao Senhor. Então era expresso de diversas formas essa influência, esse governo. Isso significa que eles eram regidos pela mentalidade do Cordeiro e pela mentalidade do Pai. E a questão do Monte Sião também se relaciona ao governo de Deus, né? Nós vemos que as profecias dizem que o governo sairá de Sião, a lei sairá de Sião. E nós vemos também aqui no Novo Testamento, lá em Hebreus, eu vou buscar aqui o Hebreus no capítulo 12, lá no finalzinho, Hebreus 12, estou buscando aqui nesse aplicativo no celular, lá no 23, obrigado Adriano, o Adriano soprou aqui o versículo 22, olha só. Primeiro ele compara, né, o escritor de Hebreus, segundo o nosso irmão Gino Lucas, eu também já ouvi outro irmão compartilhando que foi Lucas que escreveu, ele está fazendo aqui um comparativo dos cristãos que hoje não chegaram àquele monte que estava lá em Israel também, fumegando, o Monte Sinai, onde Deus deu as tábuas da lei, e ele se manifestou ali com buzina, com trovões, com vozes, com relâmpago, terremoto, e isso gerou muito medo naqueles israelitas. Mas aqui diz assim, ó: chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então o Hebreus ele compara a nova aliança e a velha aliança. Ele nos diz da superioridade da nova aliança. E esse Monte Sião é retratado aqui como a igreja se achegando a ele. A igreja estando no Monte Sião.
E no Apocalipse nós vemos o Cordeiro e os 144 mil no Monte Sião. Então é um retrato de Cristo e a igreja. Esses 144 mil são chamados de primícias, mas a gente tem clareza de que realmente eles são igreja, são povo do Senhor. Pode ser que provavelmente eles sejam da etnia das 12 tribos, como nós vemos lá no capítulo 7. O capítulo 7 nos diz sobre esses 144 mil também. Nós entendemos que são os mesmos que estão aqui descritos. Como o Adriano falou em outras oportunidades, o livro de Apocalipse ele vai repetir a profecia, ele vai dar outros aspectos do capítulo 12 até o capítulo 22, da mesma profecia que foi relatada do 1 ao 11. Então aqui nós cremos, esses 144 mil são os mesmos de lá, Adriano, do capítulo 7. Isso, e lá no capítulo 7 é bem claro que eles são, lá eles deixam muito claro, que esses 144 mil são 12 mil de cada tribo, deixando de fora a tribo de Efraim e a tribo de Dan. E tem algumas questões, algumas implicações a respeito disso, de Dan e Efraim. Eles adoraram ídolos e talvez não tenha sido contado lá. Nós também temos alguns estudos que estamos vendo sobre casa de Efraim, mas isso é para um outro assunto. Mas eles sim são citados novamente aqui na segunda profecia, mas aqui ele traz outros detalhes que lá no Apocalipse 7 ele não tem. Aqui no Apocalipse 14 fala de detalhes desses 144 mil que são interessantes e nós vamos tocar nesses detalhes. Então, eles são sim igreja e são povo do Senhor, o corpo de Cristo. Por que eu falo isso? Porque os detalhes que vão mencionar aqui diz respeito a eles terem um pai. E também, meus queridos, eu quero mencionar e deixar claro para os irmãos que no Novo Testamento há muitos textos mesmos, que quebram esta divisão entre Israel e igreja. Afinal de contas, nós somos, como igreja, considerados o Israel espiritual. E a igreja e Israel é um povo só, é um corpo só. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Então, se um judeu hoje se converte ao Senhor, ele é igreja juntamente com todos os santos. Então, este corpo que tem como cabeça, que é Cristo, ele é constituído de todos os irmãos, de todos aqueles que têm como Pai o nosso Pai Celeste. E aqui é falado sobre um nome que eles têm escrito na fronte e o nome do seu Pai. E o nome do seu Pai é o nome do nosso Pai. Então, mesmo que eles tenham uma raiz de Jacó, de Israel, de Abraão, com as 12 tribos, preste atenção, eles são igreja também. Quando eu falo também, eles são igreja. A identidade deles em Deus é esta. Eles são igreja do nosso Senhor. Então ele fala aqui, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Quando a gente olha para a cultura hebraica de Israel, nós vimos que eles têm um cuidado todo especial em relação ao nome. Porque o nome, ele traduz identidade, ele traduz personalidade, destino, né? Ele traduz o foco que aquela pessoa vai ter. Então, você olha Abraão, né?
E aí você vê o significado. Eu vou até te deixar curioso. Eu sei, lembre-se que Abraão seria pai de muitos, mas veja lá o que significa Abraão. Por isso o que significa Abrão e Abraão. São dois termos bem diferentes. E aí você vai ver que existe um significado especial para esse nome. Jesus é salvação, o Salvador. Na verdade, quando eles clamarem por salvação, o Senhor vai lá. Estamos chegando nesses textos que mostram que Israel vai ser perseguido. Então, Jesus vai aparecer porque o nome dele é salvação. Josué, veja o nome de Josué também, te dei uma dica agora em relação ao nome de Jesus. Então, o nome mostra uma identidade. E aqui, a identidade que eles estão trazendo é o seu nome e o nome do seu pai. Veja como eles estão relacionados com o pai. E essa questão de identidade, né? Me chama a atenção que eles não estão identificados aqui no texto com o leão. Jesus, ele é o leão de Judá e ele é o Cordeiro de Deus. Então, a vitória, nós vamos ver isso mais para baixo aqui, a vitória deles está relacionada com se identificar com o Cordeiro, não com o leão que brada, que grita, que é o rei da selva, mas com o Cordeiro, aquele animal o mais manso, o mais humilde. O Cordeiro, ele não faz mal para ninguém, ele não tem garras, ele não tem caninos muito fortes, ele é mansinho. Dizem que, eu nunca vi um cordeiro morrer, né? Mas dizem que ele morre sem gritar, mansinho ali. O porco a gente já viu, né? Ele faz aquela gritaria, aquela coisa, né? Mas o cordeiro, ele morre manso, ele morre quieto. E é essa identificação que a igreja aqui tem com Deus. Eles são identificados com o Cordeiro. Essa é a vitória. Depois nós vamos ver. Babilônia vai cair lá embaixo. Por quê? Porque eles estão identificados com o Cordeiro, com a mansidão, com a morte. Nós morremos, nós somos identificados na morte do Cordeiro. Nós morremos junto com Ele, para com Ele vivermos e reinarmos. Então, avançando aqui, no versículo 2, nós temos uma voz do céu, e ele ouviu. Esse é outro detalhe, né? O João sempre está prestando atenção, olhando, e nós também precisamos, para a gente entender, nós precisamos olhar. Ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos prestar atenção. Isso significa que nós precisamos dar atenção ao texto, que nós precisamos nos aprofundar, ouvir de novo, ler de novo, nos relacionarmos com o texto, com o Senhor, para podermos entender. Veja, no 2 ele diz, ouvi uma voz do céu. Os sentidos dele estão envolvidos aqui com a palavra, com a revelação de Deus. Isso é uma palavra, aplique na sua vida. Esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Veja, essa voz veio do céu. E era de muitas águas. Nós temos a relação aqui da voz do Senhor como voz de muitas águas. No Salmo 32 está relacionado à voz do Senhor como muitas águas. Também temos a voz de um grande trovão. Nós vimos lá no Sinai que existiu essa voz de trovão. Eu estava lendo ontem, quando Jesus orou lá em João, pedindo que ele fosse glorificado, e o Pai falou do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei outra vez. E as pessoas ali ouviram como que um trovão, elas não discerniram, sabe, muito bem a voz. Essa era uma voz de trovão.
mas Jesus ouviu claramente. E ouviu uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas. Então nós temos essa mescla de vozes aqui, ó. Era do céu, era muitas águas, era uma voz de grande trovão, era a voz de arpistas, e eles também tocavam as suas harpas. Então temos esses aspectos aqui, Adriano, no versículo 2. Então vamos entender uma coisa. A voz como de muitas águas e voz como de trovão, nós temos salmos que nos dão a entender que é a voz do Senhor. A voz do Senhor é como, e aí tem várias significados, né? Várias comparações ali. E no Salmo também, nos Salmos que o Alexandre citou, é importante, todas as vezes que o Senhor falava, as pessoas confundiam com um grande trovão, certo? E agora, harpas. E a harpa é um instrumento musical, né? E agora vamos para o verso 3. Entoavam. Quem aqui entoavam? Vamos ouvir assim, vamos ver aqui, ó. Esses 144 mil tem escrito na fronte o nome o seu nome e o nome do seu pai. Daí ele ouve voz como de muitas águas, de trovão, voz de arpistas quando tange sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, interessante aqui, nós percebemos que eles entoavam um cântico e ninguém podia aprender esse cântico. E eles entoavam o cântico diante dos 4 seres e dos anciãos. Os anciãos nós já vimos, são 24 anciãos, eles aparecem em vários momentos do Apocalipse. Os 4 seres também nós vimos, eles ficam em torno do trono de Deus. E aí nós vimos que esses 144 mil estão no Monte Sião, mas estão entoando um cântico diante dos seres viventes e dos anciãos. Então, mesmo no Monte Sião, há uma aplicação espiritual disso aí, nós temos uma Sião celestial e uma Sião terrena, né? E aí nós vimos que quando eles entoam esse cântico, eles estão diante dos seres viventes, dos 4, e diante dos anciãos. Ninguém pode aprender esse cântico. Isso mostra um aspecto de vida que eles atingiram, porque eles são, então, dignos, ou eles aprendem o cântico. O cântico fala muito sobre expressão de vida, sobre quando você menciona ou você vai cantar alguma coisa, preste muita atenção na letra. Hoje nós temos... eu vou ter cuidado em falar isso, não quero ofender os irmãos, mas a verdade é que muitas das letras cantadas dentro das nossas reuniões são letras que não estão condizentes com o Evangelho. E tem muito eu na letra, né? Muito a palavra, muito o pronome lá, o eu. Tem muito eu nessas letras. Cuidado com o eu. Quando Pedro estava ali com Jesus e Jesus falou que hoje ele iria negá-lo, naquele dia ele iria negá-lo, ele falou, eu? De modo nenhum, Senhor. Eu? Não. Então, cuidado com o eu, porque a força que nós temos para servir ao Senhor, a força que nós temos para viver nele, não vem do eu,
mas vem do sol da justiça que reflete em nós, como nós vimos desde o início deste texto, que é Sião. Vem dele, não vem de nós. Então, esses 144.000 aprendem do Senhor, e eles são dignos porque eles atingiram um nível de maturidade que eles podem, então, expressar em vida cantando esse cântico. Isso é importante, meus irmãos. É muito importante, realmente. Eles estão identificados, veja, eles estão recebendo, como você disse, Adriano, o brilho do sol da justiça. Eles estão seguindo o Cordeiro, estão junto com o Cordeiro. E aí eles são capazes de aprender esse cântico, eles recebem essa direção, essa mentalidade do céu, esse som, essa música vem do céu, é uma música com voz de muitas águas, com trovão, com arpistas, mas ela vem do céu. E aí, na terra, eles manifestam esse viver. Como você disse, o cantar deve ser a expressão daquilo que vivemos. E nós temos exemplos de muitas músicas que são isso. Por exemplo, aquela Sou Feliz com Jesus. O irmão tinha passado por uma experiência de perder a família, de perder filhos, e ele compôs aquela música Sou Feliz com Jesus, meu Senhor, que muitos de vocês conhecem. Então é isso. Esses 144.000 podiam aprender essa música, porque eles estavam sintonizados, eles estavam influenciados, eles estavam ligados ao Cordeiro, eles estão junto ao Cordeiro. Isso fala para a nossa vida hoje. Nós precisamos estar identificados com o Cordeiro, identificado com esse movimento de Jesus Cristo como o Cordeiro. Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo e tomou a forma de homem, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o mover de Deus, ele é deixar a sua glória, se despir da sua honra, da sua posição de majestade, e descer e vir como um homem e ir até a morte e morte de cruz. Então Deus quer que a gente se identifique com Ele, nesse movimento também, de deixar os nossos direitos, aquilo que a gente pensa que tem direito, e entregar isso e servir os outros e servir os nossos irmãos. Eles cantavam e os 144 aprenderam. Por quê? Por que eles podiam aprender? Porque eles não estão contaminados, no versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que entre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui nós vemos, os vários aspectos desse povo aqui. Começando ali, eles não estão contaminados com mulheres. Aqui eu estava conversando com o Adriano, ele também compartilha desse sentimento, que não quer dizer que são eunucos aqui, que não se casaram. Não pensamos assim, porque a Bíblia relaciona várias bênçãos com relação ao casamento. Aquele que encontrou uma mulher, encontrou o favor do Senhor. Quem constitui família, isso é uma bênção. Nós vemos por toda a Bíblia a bênção do casal, do casamento, da família. Até mesmo lá, Adão e Eva receberam a ordem de Deus. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, isso uma bênção que Deus estabeleceu e uma forma de encher a terra.
E ele compara até ele próprio como o marido de Israel, e Cristo também é o noivo da igreja. Nós estamos como igreja esperando o noivo, e nós vamos nos casar com ele. E se chama o período de bodas do Cordeiro, talvez o período ali de 1000 anos, né, que a gente vai ver em outros textos. Mas esses aqui não se contaminaram com mulheres, significa que eles não se envolveram com outras doutrinas, eles não se envolveram, como diz aqui embaixo, com a grande Babilônia que caiu. Eles não se envolveram com aspectos diferentes do Evangelho de Cristo. O Paulo, lá em 2 Coríntios, ele nos disse que ele estava se preparando, ele estava orando e preparando a igreja de Deus para apresentar como uma virgem pura, ataviada para o seu esposo. Então ele compara ali os irmãos com essa virgem. E ele diz, eu temo que Satanás engane vocês como ele enganou Eva. Então essa pureza aqui, Adriano, eu vejo que é uma pureza da simplicidade do Evangelho. Esses irmãos estavam puros e seguiam o Evangelho simples de Jesus. Por isso, está dizendo, são virgens. E eu gostaria então de, como o Alexandre citou, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva em sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aqui Paulo está tratando a respeito da igreja. Nós falamos então que os 144 mil são, são 144 mil das 12 tribos de Israel. Sim, mas são também igreja. São igreja, porque toda a identificação aqui mostra que eles têm o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro de Deus que os compra da terra. Versículo 3, finalzinho do 3 do Apocalipse 14, que foram comprados da terra. Então, se alguém que está na terra e que não é da terra, é a igreja, porque nós fomos comprados da terra. E aí ele fala, não se macularam com mulheres. O texto aqui, como o Alexandre estava falando, eu compartilho desse sentimento, sim, de que eu não quero excluir que possa ser o literal. Não estou tirando que... Mas há muito mais assim, razão, ou assim, é muito mais claro para mim que essas mulheres, como o Alexandre estava dizendo, diz respeito a um envolvimento de religiosidade, aquela religião que tira você da simplicidade que há em Cristo, como Paulo falou, e nós lemos lá em Coríntios, capítulo 11. Aqui, mulheres, quando você olha no Apocalipse, nós vamos ver a grande meretriz é uma mulher, e ela é toda toda uma estrutura religiosa. E vocês percebem, queridos irmãos, que a mulher, a religião, te afasta de Cristo? Ela te envolve em tantos ritos e em tantas coisas e não te envolve com Cristo. Ela te envolve com obras, com várias coisas, mas a simplicidade que há em Cristo, ela te afasta. Então, aqui, por eles não se envolverem com essas atividades religiosas,
Eles podem sim, e eles por isso, porque são castos, eles podem seguir o Cordeiro. Porque não há outras vozes, não há outras coisas, não há outros ensinamentos. Há só Cristo. Há só a simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, por não se envolverem com mulheres, porque são castos, eles seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. O termo primícia eu vou iniciar falando sobre primícias, e porque é um texto, é um assunto longo, é um assunto que é importante. Lá em Coríntios nós vemos uma aplicação, a primeira aplicação sobre primícias, que Cristo é, em Coríntios capítulo 15, Cristo é a primícia. Então, Ele é as primícias. Mas também temos outras aplicações para esse texto. Temos, inclusive, a festa das primícias que se cumpriram em Cristo Jesus. Mas estes aqui também são identificados como primícias para Deus. E outras implicações, Alexandre, se você quiser comentar sobre elas. O termo primícias é usado para o Senhor em Coríntios 15, e também Paulo usou como expressão de alguns irmãos que se converteram primeiro, primícias da Acaia, existe esse termo também. Nós também somos chamados primícias, nós também somos chamados igreja dos primogênitos. Então, nós podemos relacionar esse termo primícias tanto ao Cordeiro como ao povo de Deus, aqueles que seguem o Cordeiro. No caso aqui, os 144 mil, de todas as tribos. Esse termo primícias também remete a primeiro, né, a próton. Nós vimos lá a carta à igreja em Éfeso, que eles tinham deixado aquele primeiro amor. Então, esses seguidores do Cordeiro têm o Cordeiro como o primeiro amor. Por isso que eles não vão atrás de outras mulheres, eles estão identificados, casados com esse Cordeiro. E eles o seguem para onde quer que vá. Eles, como você disse, Adriano, eles não estão enrolados com religião. O que é religião, né? Religião é o homem tentando se achegar a Deus, o homem fazendo muitas coisas para chegar a Deus, o homem construindo uma torre que toque o céu. Esse foi o princípio daquele Nimrod, que construiu várias cidades, inclusive Babel, e ele se juntou com os amigos dele, descendentes de Cã, e quis fazer uma torre que tocasse o céu. Então essa torre foi chamada de Torre de Babel. Deus desceu, depois o confundiu, eles os espalhou, porque a ordem de Deus não era que eles se ajuntassem e fizessem uma cidade e uma torre, mas que eles se espalhassem e enchessem toda a terra. Então ali nós vimos o princípio de Babel, que é esse esforço humano para chegar a Deus. E, na verdade, nós nos chegamos a Deus como? Através do sangue do Cordeiro. Não é esforço nosso, é pela graça, por meio da fé. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Tudo já está feito, está consumado. O Cordeiro já abriu o caminho de entrada, ele rasgou o véu, não é necessário mais ritos, não é necessário mais aquela série de procedimentos que os sacerdotes faziam, só podia entrar um lá no Santo dos Santos para oferecer o sangue, e uma vez por ano o sumo sacerdote para estar diante da Arca da Aliança e oferecer. Não, hoje nós temos acesso. E por que nós temos acesso? Porque nós oramos e cantamos e aí Deus vem? Não. Isso também é um aspecto da religião. Deus está no nosso meio. Por quê? Porque o Cordeiro foi oferecido, foi imolado,
e hoje nós temos acesso com confiança ao Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro, pelo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Estes, então, não estão contaminados com a religião. Eles são virgens. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E esses são comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, Adriano. E o 5 diz que na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém. Em relação à religião, o Alexandre citou uma coisa que eu quero só reforçar. O Senhor, Ele está no nosso meio porque foi uma promessa dEle. E Ele está em nós porque também é uma promessa dEle. Não porque cantamos ou oramos, porque todas as ações da igreja não atraem o Senhor. O que atrai o Senhor foi a ação do próprio Filho de Deus. Esse atraiu o Senhor. Esse agradou ao Senhor. Então, cuidado, tem tantos aspectos aqui que a gente poderia falar em relação à religião, mas nós podemos deixar isso para um outro momento, quando vamos falar sobre Babilônia, que é esta mulher que tipifica toda esse meio religioso, ok? Então vamos lá. Ele segue o Cordeiro, o Alexandre já falou com bastante propriedade, falou sobre as primícias, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Olha que interessante. Porque eles podem cantar, eles cantam esse novo cântico, que só a eles é dado a aprender esse cântico, e não se acha mentira na sua boca. Há muitas situações, queridos, que eu vou ser sincero, cantamos coisas que não são. E cantamos palavras que não são verdade. Agora, eles podem cantar e ainda assim fala: não há mentira na sua boca, não tem mácula. A palavra mácula, se nós olharmos lá em Coríntios também, vai falar sobre... olha só, em Coríntios que nós lemos, capítulo 11, versículo 2 e 3, que vai falar sobre apresentar como virgem. A palavra mácula aqui também está relacionado a um aspecto de vida, de não ser contaminado, de não... Lembra quando Jesus também disse lá, quando ele estava para ser preso, e ele falou: olha, eis aí que vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim, nada tem. Ou seja, não há mancha, não há nenhum aspecto, não há nenhuma inferência, não há nada, absolutamente nada do mundo ou nada daquele príncipe em Jesus. Nesse texto, fala que não há nem mentira na boca dos 144 mil e também não há mácula, não há mancha, não há nenhum aspecto. Eles estão num nível de crescimento, de maturidade em Cristo Jesus, que eles atingiram como igreja esse nível de maturidade em Jesus, que é muito interessante. Lógico que o Senhor, pelo sangue dele, nos faz alvos mais que a neve. E nós também somos limpos. Mas, às vezes, a expressão de vida nossa não condiz com isso. Mas, para esses, a expressão de vida deles mostra claramente que não há nenhuma mácula, não há nenhuma mancha, ok? Não há mentira na sua boca. Agora vamos, para você que está chegando agora, nós estamos já falando desde os 8h40, tá ok? Então nosso programa vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Mas nós podemos ler aqui e continuar até o verso 7, né, Alexandre? Podemos. Nós temos aqui o Evangelho Eterno, né?
eu queria compartilhar com vocês esta canção. É a canção sobre esse texto, o Evangelho Eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque vinda é a hora. Porque vinda é a hora do seu juízo. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora, porque vinda é a hora do seu juízo. Dai-lhe glória, dai-lhe glória, dai-lhe glória. Esse é o Evangelho Eterno que aquele anjo proclamou desde o céu. E no versículo 6 diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, desculpa, e tribo, e língua, e povo. Você pode ler o 7, Adriano? Sim. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Verso 6, voltando no verso 6, nós temos o seguinte: um anjo voando no meio do céu, tendo o Evangelho Eterno. O termo Evangelho Eterno, há vários, há algumas menções do Evangelho. Há o Evangelho, há o Evangelho do Reino, há o Evangelho Eterno. Tudo é o Evangelho, são aspectos do Evangelho. Não pense que há muitos evangelhos. Há o Evangelho. E ninguém pode pregar outro Evangelho a não ser o que já está pregado. A questão é que se alguém pregar um outro Evangelho, você deve ser anátema. Mesmo que um anjo do céu venha fazer isso, mesmo que um anjo do céu venha pregar um outro Evangelho, você deve ser anátema. Ele deve ser amaldiçoado e você não deve aceitar. Ok? Então, há um Evangelho. Agora, há vários aspectos deste Evangelho. E o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho que te salva, aquele que mostra que Cristo é o teu Senhor e Salvador, que te comprou. Há o Evangelho do Reino, aquele que te mostra, que te introduz no reino dos céus, e nós vamos ver muito sobre isso ainda em programas para frente, no Evangelho de Mateus. E há o Evangelho Eterno, esse Evangelho que é pregado por esse anjo. E aqui ele fala para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Olha o cuidado de Deus em relação a isso. O Evangelho está sendo abraçado, ou está sendo levado, na verdade, a todas as nações, a tribos, a línguas, a povos. Mesmo dentro deste contexto, que é um contexto muito de acontecimentos complicados, mas o Evangelho está alcançando as pessoas.
Nós vamos voltar sobre esse texto em outra oportunidade, porque nós vamos ficar por aqui. Exatamente, nós iniciamos o programa um pouco antes e nós vamos voltar a falar sobre isso e falar sobre a continuação do capítulo 14. Hoje chegamos até o versículo 5 e o que vimos principalmente sobre os 144 mil e falamos de algumas implicações espirituais em relação a esse texto. E agora, no próximo sábado, você tem um encontro conosco às 9 horas, das 9 às 10 da manhã, certo? Todos os sábados aqui na Rádio Web Jesus é Mais. Você pode acompanhar no Facebook, você pode acompanhar também no YouTube. E nós também estamos com um canal no YouTube, e nós vamos falar para você daqui a pouco a respeito disso, em outras oportunidades. No Instagram, compartilhe essa palavra, isso pode ser bênção para outras pessoas, você pode estar levando alimento a outras pessoas, o Senhor pode falar nos nossos corações e falar ao coração de outras pessoas. Eu vou estar me despedindo, Deus abençoe grandemente, fique com isso no coração. Haverá, assim, muitos irmãos que não se contaminarão com nada de religião e vão seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu também me despeço de vocês. Queríamos avançar mais hoje, mas chegamos aqui até o versículo 5. É um capítulo muito rico, tem muita revelação de Deus para a gente. E eu quero desejar a vocês um excelente final de semana, uma boa semana na presença do Senhor, e te incentivo novamente, busque revelação, espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos iluminados, disse Paulo na sua oração, os olhos iluminados para podermos entender com todos os santos qual a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então fique guardado na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro sábado que vem.